Chega mais! Não acredito em fadas no ar. Eu sou Fernando Ribeiro e hoje nós temos uma convidada, Helena Prado. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Fernando. É muito prazer ter você aqui hoje. E continuando na nossa jornada aí do mês de setembro do audiovisual, trouxemos mais uma pessoa que trabalha com audiovisual. Ela é uma assistente de direção, não é isso, Helena? Isso. Trabalhando com uma porrada de coisa aí. Filme, curta, documentário, uma série de coisas, né? Legal. Helena, antes de começar eu vou falar um pouquinho de coisa que se eu deixar pra depois eu não faço. Segue aí, se inscreve, deixa um comentário, ativa o sininho, faz o que tiver que fazer pra ajudar a gente. Brigadão. E pros 100 primeiros inscritos nós temos um sorteiozinho, o livro do Renato Queiroz, que teve aqui na nossa estreia no dia 7 de setembro, Dos Cortiços à Luz, da editora Letras de Subsolo. Para concorrer a ele tem que ser um dos 100 primeiros inscritos e se inscrever também no Instagram do Não Acredito em Fadas e do Letras de Subsolo, tá legal? Também tem um conteúdo bem interessante da companhia Bueiro Aberto no YouTube, deixa aí no comentário, eu vou deixar no comentário, vocês veem o que tem que fazer, tá bom? Vamos começar, Helena? Bora. Helena, você trabalhou nesse período, ou pelo menos viveu bem de perto, o problema que o audiovisual passou no período da pandemia, né? Aqui a gente recebeu um amigo que trabalha com documentário e fez um documentário sobre o Covid logo no início. Ele foi lá para a Baixada Santista, sem nenhum tipo de apoio, fez o documentário. Também recebemos o Renato, que eu falei, que é o autor desse livro também, e do documentário sobre o futebol de várzea. E eles contaram um pouco da dificuldade, mas não tanto quanto a gente poderia abordar. Como é que foi passar esse período aí da pandemia trabalhando com audiovisual? Olha, foi uma questão por vários motivos. O motivo principal, obviamente, como todo mundo passou por, foi tudo fechar. Então, como toda produção audiovisual é feita por muitas pessoas, era obviamente uma aglomeração, né? Você raramente vai ter qualquer tipo de produção com menos de 100 pessoas. É muito difícil, especialmente se você for contar, tem o elenco, tem a figuração. Geralmente tem 100 pessoas numa produção audiovisual, até mesmo nas pequenas. Assim. É isso que eu ia perguntar, nas pequenas também? Também, se você contar o que eu tô falando, se você contar a figuração, se você contar o elenco, mas frequentemente só de equipe você já tem essa quantidade em uma produção média, assim. Então, foi muito difícil por conta dessa parte da proibição. E a outra coisa é que, a partir do momento que começou a voltar, foram implementados os protocolos, que estavam corretíssimos, mas eram muito caros para qualquer produção independente de poder seguir. Por exemplo, a gente testava 3 vezes na semana, todo mundo. E se hoje é 50 conto, quanto que era na época? Era 200. É. Então, 200 por cabeça, pensa 100 pessoas, toda semana, uma produção geralmente durando, por exemplo, uma produção de uma série durando 40 diárias, numa produção de um longa pode ser 1 mês, mas 1 mês já é proibitivo, que é uma coisa muito menorzinha. Então, boa parte das pessoas que eram de trabalhos independentes não conseguiram filmar por questões de orçamento. Primeiro porque, geralmente, se você já tinha o orçamento daquilo, não estava contabilizado, né? Essa parte de protocolo. Então, você não tem a verba. O e aí não tem nem como você fazer uma prestação de contas de algo que não está na verba, né? Então, teve essa pronta. Então, paralisou um monte de coisas. Aí, depois, teve o fato de que todas essas produções que já estavam feitas não puderam ser lançadas. Mas por quê? Já estava pronto? Porque, geralmente, você lança no cinema. Inclusive, isso é uma das questões de procedimento do nosso cinema. Se você tem um filme que é feito com o dinheiro público, ele tem que ser lançado nas salas de cinema. Isso é uma parte do procedimento. Então, vários dos filmes acabaram não sendo lançados. 1, porque as salas de cinema estavam fechadas. 2, porque depois não tinham dinheiro para fazer rolar. E aí isso é um outro assunto, que já é o assunto relacionado com o governo. Eu ia perguntar isso. Que também não teve muita ajuda nesse período. Na realidade, a gente teve pouquíssima. Muitas das ajudas vieram de fora, na realidade,
a gente até vai falar sobre isso, que vieram dos streamings, eles fizeram auxílios para a galera do audiovisual que teve projetos parados. Tiveram depois, posteriormente, né, com a Paulo Gustavo, tiveram... Teve um rolo para sair a Paulo Gustavo, né? Sim, e a Aldir Blanc foi a primeira que ajudou bastante a gente, na realidade. Mas, mesmo assim, considerando a quantidade de pessoas que tem no audiovisual, não foi o suficiente. Então, foi um período complexo. Eu mesma fiquei bastante tempo sem trabalhar. Muita gente trabalhou, mas só em coisas grandes. Coisas grandes, eu quero dizer, a maioria de streaming ou de produtoras que são independentes de financiamento público. Sim, então Netflix, Amazon, a porrada toda Sim, foi lá e injetou uma grana. Exatamente. Porque falando em grana, o que a maioria do pessoal, pelo menos nesse momento, eu acredito que não tem como fugir principalmente nesse contexto político. Hoje é 7 de setembro, então vai sair depois, mas hoje é 7 de setembro. Exato. E o que se fala que acabou a mamata, cortou a lei, quero ver agora esses vagabundos pegar dinheiro para fumar uma... Não. Não, é muito complexo. Primeiro que o pessoal fica falando da Rouanet, né? Em relação a isso, as pessoas não sabem nem como funciona. Eu mesmo não tenho nem ideia. Na realidade, a Rouanet funciona da seguinte forma. Você vai... Contrata um sertanejo, chama para sua prefeitura e deixa ele tocar lá. Basicamente isso. É para isso que serve a Rouanet. Na realidade, quando você inscreve, o que você está fazendo? Você está aplicando para você fazer uma captação de recursos. O que isso significa? Que o governo autoriza você a ir falar com empresas e essas empresas vão financiar o seu projeto e ganhar uma isenção. É isso que é a Lei Rouanet. Então, na realidade, quando as pessoas ficam falando sobre mamata e não sei o quê, na realidade, essa é uma escolha das empresas. Tanto que muita gente é aprovada na Rouanet e não consegue dinheiro. Tem essa também, você é aprovado e ainda tem que vir o cara e falar assim, eu pago Sim, isso eu não pago? tem que ter a captação de recurso, claro. Então, você tem que ir em empresa. Fulano, me dá esse dinheiro. Ciclano, me dá esse dinheiro. Aí, quando as pessoas virem falar, mas só gente famosa tá ganhando dinheiro. Então, culpa as empresas. Que a empresa que investe nela. São eles que estão investindo. Entendeu? Então, você pode virar lá e apresentar um projeto. Olha, eu tenho esse projeto de 1 milhão. Você pode fazer isso. Você vai conseguir 1 milhão se eles te aprovarem? Não vai. Entendeu? Então, para começo de conversa tem isso. Aí, na parte de mamata, eu acho muito engraçado, especialmente quando as pessoas falam isso sobre o audiovisual, porque... E aí, depois a gente também pode falar sobre isso. A gente trabalha 12 horas por dia, né? Então, eu acho muito engraçado quando alguém que trabalha 8 horas por dia, 5 vezes na semana, fala isso sobre uma categoria que só recentemente conseguiu trabalhar 5 vezes na semana e trabalha 12 horas, o que significa que a gente trabalha muito mais do que a maioria das pessoas que falam isso. Mas tudo bem. É uma glória, né? O negócio está aparecendo. E fora a galera que nem aparece no trabalho. E de trabalho fácil ali não tem nada, né? As pessoas confundem muito os atores e as pessoas famosas com o profissional da arte e o profissional técnico, que não são as mesmas pessoas. Quando você está falando de investir em cultura, é claro que uma grande parte desse dinheiro acaba indo para essas pessoas, porque elas são as pessoas que trazem audiência. Então, esse dinheiro acaba sendo distribuído dessa forma. Mas a realidade é que quando você está financiando a cultura, você não está financiando essas pessoas. Você está financiando essas 100 pessoas que eu falei. Mercado de trabalho, galera. Entendeu? Para cada projeto, isso para cada projeto. E que vão desde que? Você está falando da pessoa que está fazendo o catering, que é a comida da galera. Você está falando das empresas de segurança, você está falando de todos os motoristas, você está falando das pessoas que são os fornecedores de cada uma dessas coisas. Então, quando você fala investimento em cultura, você não está falando simplesmente da pessoa que está lá tocando. Você está falando da pessoa que cuida do teatro, da pessoa que limpa o teatro. Você está falando da pessoa que faz parte de toda essa cadeia. E é muito fácil você prestar atenção aqui, e falar que isso é um absurdo. Mas isso aqui, que é o que você vê, financia todo o resto. Um monte de família. E é isso que a cultura faz. E, inclusive,
financia a sua alegria, né? Eu acho que também tem isso, que aí é a segunda parte, que é muito fácil você reclamar quando tudo que você faz quando você chega em casa ou quando você está indo para o trabalho é você consumir cultura. É isso que a gente faz. A maioria das pessoas, você assiste TV, você assiste filme, você ouve música, você vai ver dança, você vê coisas bonitas em todos os lugares, gosta de ir no museu, gosta de ir em show, gosta... Enfim, é o que a gente realmente quer fazer no nosso tempo livre. E aí... Só que alguém tem que fazer para você poder usufruir. E aí esses vagabundos... Exatamente, são os vagabundos que trabalham 12 horas por dia que mas fazem isso. É porque assim, é que eu acho que a turma tá lá, em 1930, 30 e pouco lá, conseguiram as 8 horas de trabalho e vocês agora, só depois de, sei lá, faltando 10 aninhos para fazer 100 anos, depois das leis trabalhistas, chegou isso em vocês. Não, ainda não chegou. A gente ainda faz 12, né? Então a redução foi para 12? Não, é que antes a gente fazia um regime de 6 por 1. Ou seja, 6 vezes na semana, 1 de descanso. E agora a gente faz 5-2. 5 vezes na semana, 2 de descanso. Ou seja, o que a maioria das pessoas fazem, né? Que é ter um final de semana de 2 dias. Que geralmente não é no final de semana, na terça e na quarta-feira. Pode ser, seja na terça e na quarta-feira. Pode ser que seja aleatório, porque as datas são aleatórias. O que está rolando nesse exato momento é uma batalha para que se reduza de 12 para 10. Que ainda, tá né? Perto, né? Enfim. Que tem uma miríade de questões, né? Miríade. Pega essa, miríade. Não, e é isso, assim. As produtoras, obviamente, não querem. Existem várias... Para começo de conversa, existe a questão do tipo, ok, a gente vai diminuir essas horas, quanto tempo de projeto vai aumentar, a gente vai manter o salário ou não vai. Realmente dá para você fazer uma produção e fazer uma filmagem dentro desse espaço de tempo. Então, tem várias questões que são levantadas, mas a principal para nós, pelo menos, né, Fernando, é que é insalubre. A maioria de nós tem muita dificuldade com ter qualquer vida fora do trabalho, com cuidar das nossas famílias ou até estabelecer elas, né? Acaba sendo muito difícil, porque você tem muita viagem, você tem esses horários malucos. Tô vindo agora de uma sequência de noturnas, né? Então é isso, de repente tô vivendo de noite. E seu marido, você falou em família, seu marido também, né? Isso também é da área. Também é da área. Esses dias a gente estava conversando, ele não estava nem na região. Ele estava no Acre. Existe o Acre, viu? Então, assim, é uma coisa muito, muito complicada, que o pessoal tem conseguido avançar aos poucos. Na realidade, saiu recentemente uma carta assinada pelos sindicatos de São Paulo, relacionada ao audiovisual, que está tentando... Deu um ultimato para que no ano que vem a gente tenha 10 horas. Eu ainda não ouvi falar se isso de fato vai acontecer. Eu achei muito, muito interessante, tem um silêncio geral sobre isso, na realidade. Eu até tentei pesquisar um pouquinho antes de vir, tipo, o que está acontecendo e tal. Mas eu não vi nada concreto ser dito sobre o que rolou. Eu sei que espalhou por muitos lugares e o pessoal está pressionando. Mas ninguém veio já me falar do tipo, olha, o próximo projeto que eu vou fazer ano que vem são 10 horas. Ninguém veio me falar sobre isso tá rolando ainda né? não. Então, eu só acredito na hora que for isso que for acontecer de fato, assim. Mas tem que... mas eu não sei como é que vocês são em questão de classe, né? Tipo, em união de classe de trabalhadores. Porque, é meio ruim. Porque professor é uma classe... É uma classe muito unida, assim, sabe? Entendi. Muito, assim, é um grupo fraterno, sabe? Uma questão, todos pela mesma causa, sabe? Aí é capaz... E pra vocês, tem esse tipo de contato, vocês conseguem? Porque eu acho que vocês na linha de frente é um pouco pior, né? Porque você chega e fala assim, não, 12 horas eu não trampo. 12 horas é muito tempo pra mim. E vamos lutar pelos nossos direitos de 10 horas, aí fica lá na linha de frente uma porrada de gente capacitada que perde o trampo, e a galera que tá se formando aí em rádio e TV, se formando em publicidade, querendo trabalhar voraz para trabalhar 16 horas pela metade do preço. Não, olha, que tem uma porrada. Existe uma tentativa de organização que tem crescido e tem sido muito boa, sim.
Existem algumas características que acabam complicando, por exemplo, geralmente são organizados por áreas. Então, por exemplo, o sindicato da galera de fotografia é muito mais forte do que outros. Então, por exemplo, eles geralmente têm mais benefícios, eles têm salários maiores, na parte, eles têm um peso na negociação dentro de uma diária, de quantas horas vai ficar, se vai estourar, quais são as diárias que vão ser feitas. Por exemplo, se vem uma proposta de uma semana que seja 6x1 e não 5x2, algumas vezes acontece, por alguma razão, eles têm muito mais poder nessa negociação do que outros departamentos, né? Isso também acontece porque eles se organizaram melhor e eles tiveram um histórico de luta maior para ter esses direitos. Eu acho que nesse momento a gente está vendo um crescimento dessa união, né? Os sindicatos estão crescendo, tanto que está tendo essa discussão maior e de fato teve, eu acho que foi ano passado, eu posso estar falando uma besteira, que teve o primeiro encontro de fato para discutir isso. Teve uma assembleia zona de... Sim. Então, tá tendo uma organização maior sobre isso, mas ainda tem um longo caminho, na real, pra gente... Inclusive porque existe um socateamento isso no Brasil inteiro, que como nós somos prestadores de serviço, grande parte de nós acabamos sendo forçados na vida do microempreendedor. Eu ia chegar nesse ponto. Então, a maioria ali é CNPJ. Todo mundo, praticamente, é CNPJ. E não só, né? Boa parte dos profissionais agora são obrigados a serem ME, não MEI. O que prejudica bem bastante. Maior, né? Muito maior um imposto para algo que, de fato, não é uma microempresa, né? Você está prestando um serviço. Entra em várias categorias, né? Então, mesmo se você não está nem perto do valor que te tiraria de MEI para virar de faturamento anual. De faturamento anual, mesmo assim você é obrigado a se tornar uma ME. Aconteceu com muita gente, inclusive comigo. Então, é uma coisa complexa. Ao mesmo tempo, a gente está numa área que, por conta do boom que vem acontecendo, que vem também com a coisa dos streamings, eu não posso dizer que a gente tem ganhado mal. Que bom, pelo menos uma, Na média. Pelo menos uma dentro, né? Ainda acho que tem muita desigualdade dentro dos... Pelo menos uma. É foda, né, Fernanda? Pô, eu tava pensando aqui, tipo, você já viaja na econômica, recebe um biscoitinho safado e ainda ganha mal? Pô, dá não. Não, cara, é foda, não. A gente não ganha mal, especialmente se você for comparar com a realidade brasileira, entendeu? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que sempre ter consciência. Né? Quando a gente luta pelas nossas coisas, é ter a consciência de onde você também se encaixa no macro. A gente sabe, pelo menos algumas pessoas sabem, que a gente está num lugar de privilégio comparado com o que está acontecendo nesse momento e o que é a realidade brasileira. Só que o problema é que é uma merda, né? Então, se você for se pautar pelo que é uma merda, aí fudeu. Aí continua uma merda. Exatamente. Então, eu acho que existe também um pensamento de melhorar... as condições de trabalho também para as pessoas que estão abaixo desses valores que a gente ganha, né? Porque tem ainda, assim, muita gente ainda dentro da produção audiovisual ganha pouco. E ganha pouco porque são os trabalhos que são desvalorizados na sociedade em geral, né? Ah, sim. Sim, que nem eu falei, desde o pessoal que faz a limpeza, desde o pessoal que faz a cozinha, o pessoal que está fazendo a segurança, o pessoal que está fazendo o transporte. O transporte, na realidade, está ganhando bem até. É bem melhor do que muitos lugares, mas... mesmo assim, por exemplo, quando você fala das 12 horas são as 12 horas de filmagem. O que significa... trajeto, desmontar... exatamente. O que significa que tem gente trabalhando antes e tem gente trabalhando depois. E começando e saindo depois? Tem gente estilo... que começa antes e sai depois. O que significa que existem pessoas que estão trabalhando 14, tem pessoas que estão trabalhando 15, tem pessoas que estão trabalhando 16. Então, quando você fala também da redução dessa jornada, você está falando
da redução, principalmente, eu acho, da redução da jornada dessas pessoas. Eu acho que isso tem que também ser o foco. Muitas vezes a gente foca no pessoal que está no set, e isso é uma posição classista mesmo, tá? Eu acho. E ignora que tem pessoas que estão trabalhando mais e pessoas que estão ganhando menos trabalhando mais horas, né? A gente fala como se a gente estivesse sofrendo muito com as nossas dores, ignorando a existência dessas pessoas. É isso. Então, é coisa... Que legal. Porque tem uma porção de... Assim como em qualquer outro trabalho, tem uma porção de outras pessoas envolvidas de forma... Indireta, né? Indireta, e elas... Muitas vezes, sem elas, a máquina nem roda. Não, mas absolutamente, assim, por exemplo, um dos benefícios de você trabalhar com isso é que a gente tem alimentação no início, no meio e no final do set. Então, você toma um café da manhã, você geralmente tem um café, ou então um lanche, tem uma refeição principal e um outro lanche no final. Não são muitos trabalhos que você pode dizer que isso acontece. Ultimamente não tem nem gente comendo 2 vezes por dia. Exatamente. Então, isso é um benefício que a gente tem, com certeza. É claro, existe uma lógica do porquê isso acontece. E a lógica é que não é do interesse de ninguém ter suas mais de 100 pessoas saindo para outros lugares para depois voltar. É bom ter um controle. Ter o controle. É uma questão de controle, sim. É uma questão de controle. Você falou, eu nem tinha lembrado disso. Eu trabalhei num banco grande durante um tempão. Não faço propaganda. Mas era um lugar legal. E o movimento lá dentro era cada vez mais trazer coisas para o funcionário não precisar sair. Então tinha uma lavanderia, tinha academia, tinha espaço de yoga, tinha um parquinho, tinha não sei o quê, um ambiente arborizado. Era realmente muito bonito, mas ninguém sai de lá de dentro. Era praticamente uma cidade ali dentro. Isso, Nem lembrava disso. É para você não ter uma razão para sair daquele lugar e desconfigurar o planejamento. Porque é isso, né? Na prática é isso. Especialmente numa filmagem que você tem aquele período, e que é um período muito intenso. A gente trabalha muito intensamente nessas 2 horas. Você tem que entregar aquilo. Tem que estar naquele tem que entregar aquilo. É aquele cronograma. Você tem que tentar ao máximo não sair daquilo, porque se você sair é muita grana. É muita grana. Então, todo atraso é realmente problemático. Deve ser embaçado. Então... E na assistência, como é que é esse trampo? Assistência de direção. Você falou agora, tem a hora do ranguinho, tem o cara que tem uma porção de pessoas trabalhando junto. Assistente de direção deve trabalhar ligado ali com o pessoal da produção, que é o cara que praticamente manda todo mundo ali, né? O cara da prancheta ou a mina da prancheta é a pessoa a se temer, né? Eu prefiro pensar que não. Mas, assim... Não, mas a assistência de direção é o intermediário entre o criativo e a produção. Então... Nossa, você faz o meio de campo mesmo? Isso, a gente faz o meio de campo. Então, o que um assistente... Não queria fazer o que você faz. É complicado. Então, o que um assistente de direção faz? A gente trabalha com planejamento. A parte mais pesada é a parte de planejamento. Então, por exemplo, você me dá um roteiro. O que um assistente de direção vai fazer? Ele vai pegar esse roteiro, ele vai analisar esse roteiro, pegar todas as cenas, colocar num programa chamado Movie Magic, em geral, que é o programa que a gente mais usa. Será que eu podia ter falado isso? Propaganda? Eu acho que se for, não tem problema. Vai falar mal? Não. Ele é o padrão da indústria. Paga então... nós. Ou dá um incentivo, dá um programa, a gente aceita. E aí você organiza todas essas cenas nesse programa e vai colocando, por exemplo, a produção vira e fala, olha, você tem que organizar esse projeto em 10 semanas de filmagem. Então, o que o assistente de direção vai fazer? Ele vai olhar todas as variáveis que cada uma dessas cenas traz. Então, essa daqui tem efeito especial, essa daqui tem tal ator que não pode filmar esse dia, essa daqui tem essa locação que só pode filmar de terça-feira, e o diretor quer que essa sequência seja feita cronologicamente. Ele vai pegar todos esses fatores, e isso são pequenos fatores, tem muito mais em geral, né? Tem uma lista bem grande, e vai organizar, dentro dessas semanas que foram dadas para a produção, o que você vai filmar cada dia.
Que é a ordem do dia, a famosa ordem do dia. A ordem. Não, esse é o plano de filmagem. Ah, nem chegou ainda, não. Não, a ordem do dia, na realidade, é exatamente... É meio autoexplicativa. É o documento cotidiano. Uhum. Então, é o que chega a cada dia dizendo o que a gente vai filmar hoje. Mas a ordem do dia é um reflexo do plano de filmagem. Então, geralmente, você envia o plano de filmagem e a ordem do dia vai, de forma detalhada, o que aquele dia significa. Então, por exemplo, a gente vai filmar, são essas as cenas, aí vem uma análise técnica com tudo o que tem que ter naquela cena. Então, desde quais são os personagens, qual é o cenário, qual é o efeito especial, são os requerimentos de fotografia, quais são os requerimentos de som, quais são as coisas de arte, quais são os objetos. E algumas vezes tem umas coisas absurdas. Eu até falei que eu cheguei na conclusão de que meu trabalho era meio absurdo quando eu escrevi, assim, na análise técnica um dia, cocô de poodle toy. Aí eu fiquei tipo, ok, foda-se. Enfim. Vamos lá, tem isso, sim. Ele caga. Eu precisava ter na cena, enfim. Aí corre na lojinha de R$1, vai lá, procura cocô. Eu não quero nem saber como eles fizeram. Mas Mas é isso, assim. Então, tudo que você imagina. Porque tudo que tá... Essa é uma das coisas que... Eu sei que as pessoas sabem disso, mas elas não realmente têm noção de que tudo que tá dentro de uma tela, tudo é fabricado. Tudo. Não tem nada ali que aconteceu sem querer. Algumas vezes uns pássaros voando, mas é isso, assim. A maioria... avião, tipo em Troia. Isso, assim. Algumas vezes, no fundo de uma cena, passou um carro que não era pra ter passado, mas é isso, em 1960 e passa um Up. É isso. Mas tudo que tá ali é absolutamente produzido. Não é do zero. O daqui é de verdade, viu? É tudo livre e são coisas que eu leio. Então, daqui não é fake. Tem mais pra lá. Não, então é isso. E é por isso que tem essa cadeia tão grande de pessoas que são envolvidas nisso. Porque desde o... cada um desses... Os lápis foram colocados ali de propósito. Todos os objetos... então. Todos os objetos aqui teriam tido uma razão do porquê eles estão aqui. Entendeu? Alguém fez esse planejamento. Alguém mostrou para outra pessoa. Isso foi aprovado. Entendeu? Isso de verdade. Então, raramente tem coisas por um acaso, né? E... o que é uma parte divertida também, né? Criação de mundo é uma delícia. Você falou uma cacetada de gente. Você disse que trabalha no meio do caminho entre a parte criativa, que deve ter uma questão de se trabalhar, acredito, para se falar sobre. Que, tudo bem, características de quem cria. E a galera que faz a parte técnica, que não tá nem aí do que você quer, padrão é padrão, e você tem que conversar com todo mundo, incluindo atores, pelo que eu percebi. Sim, sim. E como é que é essa... Tem treta? Você tem o... Treta é o que tem, né? Faz o advogado ali do meio do caminho? Não, assim, geralmente... É um equilíbrio muito difícil, assim. Porque você tem que respeitar a visão criativa, mas você tem que calcar ela dentro daquilo que são os recursos reais do que você está fazendo. Nem sempre os criativos gostam disso. Algumas vezes o pessoal de produção exagera também e tenta puxar mais pro deles e não tem o respeito aqui. Então, você tem que ficar nesse jogo do... Ok, eu tenho que proteger isso e eu tenho que proteger isso. Quanto você cede aqui, quanto você cede aqui. Então, essa é a discussão toda. Isso é desde uma discussão que você vai tendo conversando com as pessoas e tentando entender e fazendo as reuniões, desde algo que você vai tentar fazer no seu próprio planejamento. Então, você pensa o seu planejamento de forma que você consiga combinar esses dois mundos, que nem sempre tem muita facilidade de serem combinados, especialmente quando as expectativas das pessoas não estão alinhadas, né? Porque uma coisa... E isso eu digo, expectativa pode ser de qualquer um desse meio. Pode ser da galera criativa, pode ser da galera de produção, pode ser de todo mundo que está envolvido, inclusive de atores e tudo mais. Entendi. Uma vez, inclusive, um chefe meu, assim, ele virou e ele falou para uns atores, fazendo série e tudo mais, fazendo uma grande paginação por dia, né? A gente geralmente faz esses cálculos por paginação
Do tipo, 10 páginas por dia é muito alto, por exemplo. Você fazer 10 páginas por dia, sim, porque, para pensar, geralmente você tem que filmar todo mundo. Vamos supor que aqui tem eu, você, tem eles dois também, que estão cuidando aqui da gente. Imagina que a gente tenha que fazer uma câmera para cada uma dessas pessoas que estão fazendo alguma coisa. E aí as pessoas estão falando... Assim. Então, a gente já tem aqui um monte de câmeras conosco, entendeu? Muito frequentemente elas não são simultâneas, algumas vezes tem 2, mas nem sempre. Então, na realidade, se você for parar para pensar, é bastante coisa você fazer umas 10 páginas por dia de um roteiro. Nossa, o pessoal da escola deve adorar. Fala assim, 10 páginas é muito. Porque a gente bate 12, 13 e fala assim, vamos, mano, tem que acabar o livro. Mas é que é isso, não é? Não tá tendo que... Toda vez que você muda uma câmera... Você viu, né? O tempo que a gente ficou... Vocês ficaram aqui arrumando... Batendo luz. Isso, exatamente. É o mesmo tempo, só que aí pensando numa coisa de uma estrutura gigantesca, que aí você tem 200 planos. Tem você aqui, aí de repente tem você, a sua mão, pegando o livro para mostrar. É um detalhe. Tudo isso tem que mudar. Tudo isso são ajustes finos. Ainda tem o diretor conversando com você, falando como você vai falar. Vamos lá, faz mais uma opção, mais uma opção. Agora você pega o livro bravo, agora você pega o livro tranquilo. Enfim, tipo, porque a maioria das vezes eu imaginava que era algo muito bem definido. Uhum. Muito bem definido. Aí assistindo alguns documentários, documentário mentira, extra. Extra que tinha do DVD e que faz falta. Os streamings deviam lançar isso. Faz falta ter os bônus lá. Faz, né? Pô, bem legal, eu gosto. A Disney arrebentou com isso. Tem uma porrada de extra lá. Como foi feito o fulano. É mó legal isso daí. Nerd gosta, pô. Nerd gosta de saber como é que funciona. Não, cara, tem que saber mesmo como funciona, que é muito mais legal, né? E aí eu vendo lá, tipo, eu imaginava que era, tipo, não, tá até certo, aqui tá no roteiro, é brava e pronto. Uhum. Aí teve um filme, qual que a gente assistiu? Foi de Uma Linda Mulher? Eu acho que foi, o Por Trás das Câmeras, não é esse nome, mas tá na Netflix, é mó legal. Filmes que marcaram, não importa. Aí eles... uma série de filmes que marcaram épocas. Então Uma Linda Mulher, sim. Que legal. E sempre tem uma irreverência no meio do caminho. E o de Uma Linda Mulher é que o roteiro era completamente diferente do que foi entregue. Teve uma porção de coisas que mudaram de acordo por conta da produtora. Sim. E o diretor que escolheram, ele fazia tudo no dia. Socorro. Ele fazia, tipo, vamos chegar, não gostei, vamos fazer outro. Mas a cena, vamos fazer outro, porque esse aqui tá melhor. E aí, dá taquicardia, Tem coisa que já aconteceu desse tipo com você, do tipo, não quero, não precisa falar nome, nem produção, só um fulano, não precisa se complicar. Tem coisa assim. Momento Nelson Rubens. Ok, diretor da Piti. Não, isso certamente. Mas, não, mas olha, para nós, assim, especialmente sendo assistente de direção, todo tipo de coisa que dessa natureza é um pesadelo, assim. Por quê? Porque geralmente elas nunca são feitas de forma... Eu adoro uma pessoa flexível. Mas o que isso significa? Que você está colaborando para facilitar. Sim. Não porque você está inventando de forma... Porque você resolveu que é diferente. Isso é uma coisa muito difícil, assim. E, inclusive, isso acontece muito. Acontece em coisas pequenas, acontece em coisas grandes. Então, algumas vezes pode ser uma coisa pequena, do tipo, você resolveu que, de repente, tem que ter 10 pessoas filmando. Se você não avisou a galera da arte, eles não necessariamente têm cigarro. Nem todo mundo é fumante. Entendeu? Então, algumas vezes tem uns pedidos que vêm de diretores, não só de diretores, tá? Tem pedidos que vêm de todos os tipos de departamento, que de repente tem que fazer o outro departamento sair correndo. E isso é foda. E isso é foda especialmente pelo que a gente tava falando, assim, tá? Tem essa janela de 12 horas que de repente tem um pepino que não devia estar ali. Então, assim, isso ferra com toda a parte de planejamento. Também faz parte do jogo. Nossa. Né? Então, você também tem que saber como é o diretor que você trabalha. Tem diretor que é nerdão e vai planejar tudo. E aquilo que ele planejou, ele vai compartilhar com você. E depois que ele compartilhou com você, você consegue organizar. E eu acho ótimo.
né? Para nós é um melhor dos mundos, é alguém que já que faz a faz lição de muito casa. claramente. Fez a lição de casa. Fez a lição de casa e comunicou a lição de casa. Porque tem diretor que faz a lição de casa e não comunica a lição de casa. Tá no drive, você não viu. Exatamente. Tipo, não, mas eu fiz, eu só esqueci de trazer. Tem, entendeu? E tem pra caralho. Tá pronto, Ou não pô. quer compartilhar por vários motivos. Muitos têm medo que compartilhando você possa tentar tolher alguma coisa. A questão toda é que quanto mais informação você tem para produzir alguma coisa, especialmente para nós, né? É do nosso interesse como assistentes de direção que a sua visão seja feita. Aham. Né? Então, se a gente tem aquela informação que aquilo é o que você quer fazer, a gente vai tentar fazer acontecer. Se você não conta, e aí você conta na hora, a gente também vai tentar fazer acontecer. Só que a chance de acontecer é menor. Então, na realidade, existe um jogo político, claro, sempre com essas coisas de informação e aquilo que você tenta fazer acontecer e aquilo que você tenta manipular para acontecer. Isso rola bastante. Já trabalhou com as Mas estrelinhas? Uns divazinhos assim que tipo... mais elenco. mais elenco? Mas... não, direção nem tanto. Né? Pegar na mãozinha. Vem, amiguinho. É. O seu suquinho tá aqui. Ah, não, isso faz parte. Não. Faz, claro. Não é possível. Olha o Guilherme confirmando. Ele trabalhou numa produção mesmo. Não, claro que faz O que parte. foi mesmo, Gui? Num filme longa. Foi num longa lá do negócio do cara do... Ah, um cara que tá... É o cara que assumiu o lugar do Mojica, Uhum. Ah, que legal. do Zé do Caixão. E aí ele foi fazer som pros caras. Aí... ele já Não, tá mas tudo é lá. assim, não, é assim mesmo. Inclusive, uma das questões, assim, que a gente tem com essa coisa de elenco, que é uma coisa muito confusa, na realidade, né? Porque existe uma infantilização deles. Então, existe essa coisa de cuidar, de paparicar e tudo mais, que vai desde você ser a pessoa que informa a pessoa quando entra no carro. Tipo, eles têm... Vamos supor, você é um ator, você tem um carro que vai te levar para filmar. Tá. Existe, geralmente... Antes eram os assistentes de direção, agora, em projetos maiores, tem os assistentes de elenco, né? Teve uma especialização. Ah, tem um... E aí agora tem essa pessoa que fica dedicada, basicamente, a te informar que você tem que entrar no carro. Assim, não é só isso, tá? Eles fazem muito mais coisas. Eu tô dando um exemplo de uma das coisas que eles têm que fazer, porque eles trabalham pra caralho. Eu fico Mas uma imaginando parte um desse assistente, ó, trabalho... deu no saco, preciso de alguém. Cria um outro assistente. É tipo isso. Não quero mais. Não, cara, e aí é isso, assim, existe todo um sistema de paparicos ao redor, né, dessa coisa da estrela e do elenco e tudo mais, que é que nem aquela coisa que a gente estava falando sobre o ambiente de trabalho ser ele, ao mesmo tempo algo que é bom porque é prático e ao mesmo tempo ser algo que é de controle. Claro, existe a coisa de status, então você cuida por conta do status, você cuida por conta disso e daquilo. Existe também uma parte de controle daquelas pessoas dentro do set. Porque como elas são... elas são quem tá aparecendo ali, né? E elas são, no final das contas, no final do dia, elas são com quem o público se importa. É porque é o que aparece na cara, né? É com quem o público se importa, entendeu? A chance de você saber o nome do técnico que fez qualquer coisa é nenhuma. É só se você trampar com isso. Isso, é nenhuma. É assim, então... Você sabe o nome do diretor e olha lá, vai. O cara então, que segurou o boom foi excelente. Não Não apareceu nenhuma vez. Nossa, que foda. Exatamente. Tipo, nossa, tá mó longe, como é que eles fizeram isso? Enfim, Você já teve isso? Já surpreendeu de coisas que você nunca imaginou? Assim, é assim que faz? Ah, certamente. Certamente. Eu tô tentando lembrar o que Porque agora. eu fiquei, de novo, assistindo Making Off, lembrei. Tá faltando Making Off nas produções aí dos streamings. Tem que ter uma abinha de Making Off. Ah, sim. Aí eu vi um do Spielberg fazendo o resgate do soldado Ryan. Pô, é assim que faz uma explosão? Facinho. Ah, fogo. Aquele, a fogo, dele, né? Fogo é uma coisa interessante, né? Na realidade, a gente tem uma pessoa de efeitos especiais que basicamente virou... É a pessoa de efeitos especiais aqui, que é o Martão, né? Mas aí é efeito prático, né? É efeito prático, efeito prático. E ele é incrível, mas a primeira vez que eu fui ver, assim, tipo, uma cena que a gente tinha que fazer, que era pegando fogo numa floresta. Eu falei, cara, como é que eles vão fazer isso, né? Tipo, meu Deus. Aí você entende que tá te faltando imaginação, porque na verdade o que eles colocam é como se fosse uma espécie de umas arandelas, assim, tipo, com vários foguinhos saindo. Sei.
Eles colocam uma na frente da câmera, eles colocam várias outras pelo Pontos fundo. espalhados. Espalhada, é absolutamente controlado. Eles são bombeiros, na realidade. E aí eles só ligam o negócio e Toca em fogo, lugares estratégicos não toca fogo em nada. Não tem Não, nada então, a pegar. toca fogo no mundo Fica sem pegar... parecendo que tá pegando fogo, mas não é. Então aí você coloca a fumaça. Digitalmente. Não, Nem precisa. não, vai a maquininha de fumaça mesmo e é isso aí, entendeu? Os Então é caras- muito mais simples do que as pessoas acham algumas vezes. E essa é uma das partes divertidas, né? Os efeitos práticos. Já trabalhou em cena que teve carro batendo? Eu não trabalhei em cena com carro batendo até Eu agora. queria Eu já muito trabalhei em ver. cenas com gente com precision driver, né? Com galera fazendo manobra, fazendo perseguição e tudo mais. Mas carro batendo ainda não trabalhei. E gente jogada, arremessada de escada, sendo defenestrada, talvez. Gente caindo de escada, sim. Já rolou. Geralmente é dublê. Ah, lá, Nazaré Tedesco, assim. Tipo, Sim. Geralmente é dublê, né? Não, É uma isso galera... eu imagino, mas deve ser... É doido. Deve ser quase muito tudo louco. quase tudo de luta. Na verdade, qualquer coisa que você olha e você fala... geralmente é dublê. Pode ser alguma coisa bem simples do tipo... Colocou a cabeça pra fora do carro. Geralmente tem uma versão com o ator em que aparece a cara dele em que não aconteceu nada de perigoso. Uhum. Seja usando uma tela verde, seja usando um carro de câmera. E aí, de repente... E aí tem o dublê que tá lá com... Então você não encontrou nenhum Tom Cruise aí, ou o Jack Chan que faz os próprios paradas? Não. Ainda bem, né? Porque os... Ainda não. Um sai com 700 ossos quebrados do corpo porque caiu do shopping. Você fala, não, eu vou fazer, faz de novo. Aí o outro quebra o pé no meio da cena. Descendo no helicóptero. Não, é foda, gente. É assim, essa coisa de segurança em específico, a gente toma muito cuidado com. Pô, né? Sim, muito cuidado com. Muito, Imagina o muito. seguro desse cara. Não, tanto que se você for ver, assim, se for ver no Brasil casos que nem teve essas de ter tiros acidentais. Do Baldwin, né? Qual dos irmãos Baldwin que foi? O Alec, né? Foi o Alec? Eu nem sei qual é o nome dos E... outros. Ah, é o do Friends. 30 Rock. Pô, isso é uma fatalidade. Uma tristeza. Terrível, terrível, terrível. E um monte de gente ali errou e é uma merda, assim. Então, várias das coisas que a gente faz tem muito procedimento. O glamour do cinema é muito pouco glamuroso, porque é tudo muito burocrático, na realidade. Muito mais do que as pessoas acham. E aí, isso é uma das coisas muito doidas, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma loucura, ao mesmo tempo que todos os dias você faz coisas diferentes e não tem uma constância, você tem um procedimento muito específico das coisas, assim. E tem que ter, tanto por eficiência quanto por segurança, assim. E é absolutamente essencial. E acaba sendo... Algumas vezes eu fico pensando, né? O que eu faço, você fica tipo, ai meu Deus do céu. Você acaba sendo aquela pessoa, né? A pessoa que fica tipo, ai meu Deus, isso... Tem que ter um bombeiro esse dia, né? Tipo, ao invés de você... A reação imediata, assim, hoje em dia do trabalho, eu leio assim... Meu primeiro pensamento não é mais, nossa, que legal! É tipo, meu Deus, precisa de um bombeiro esse dia. Aí depois, quando tá filmando, exatamente. Quando tá filmando, aí eu tô vendo dar certo, eu fico... Mas assim, antes, assim, é um momento do tipo... Eu entro... Aquele momento de pânico de, meu Deus, quais são as formas que isso pode dar errado? Assim, é uma análise de quais as 1000 formas que isso pode dar errado. E é basicamente o que a gente acaba fazendo o tempo todo. E é muito engraçado, né? Eu tava pensando aqui, não, isso pra mim, quando eu pegasse, com certeza eu ia olhar e falar, nossa, que legal. Eu falei, não, mas eu acho que não. Por experiência, assim, vai fazer passeio escolar com as crianças. Você não planeja a quantidade... Porque uma categoria etária que é habilitada a ser inconsequente e não ter nenhum tipo de... como é que eu posso ver? Precaução é adolescente e criança. Nossa, sim. E esses dias na escola teve um passeio para um parque lá, fazer a final esportiva e uma criança usando sabe as traves de alongamento? Nossa, tem várias alturas. Uhum. O Espaldar? Eu não sei o nome. Espaldar, né?
trave pra alongar. Aí a criança com um pé desse tamanho, que com certeza ele não percebeu que o pé dele já é Cresceu. 43 e ele tá desengolçado, ele já não... Sabe aquelas crianças que devem andar derrubando tudo em casa? Deve ser esse. Aí ele subiu na trave. Aí eu vi de longe assim, eu falei, isso não vai dar certo. Aí não contente em subir, ele quis andar em todas elas. Quando ele chegou na do meio, na mais alta, ele bambiou. Eu cheguei correndo e falei, meu amigo, por favor, desce. Aí ele falou assim, por quê? Não sei o que. Você já não percebeu o tamanho do problema? Eu, não, aqui você morre, aqui você perde o dente, mano. É isso. É exatamente isso. Cara, é que essa é uma das coisas que a gente acaba tendo que mudar de cabeça, né? Você acaba tendo que entrar nesse modo do tipo, ok, vamos avaliar o mundo por tudo que pode dar errado. E quando você tem que estar cuidando de alguém, e eu acho que é uma parte isso, né? Na sua profissão você tá cuidando. Tô precisando Bem, de algumas das pessoas mais vulneráveis que a gente tem, na realidade, até porque é um desastre ambulante, né? Não, esses ainda não são meus alunos. Esses eu faço de tipo alerta de cagada. Entendi. Porque se eu fechar os olhos e ficar só com os meus, Ixi. eu tô tranquilo. Porque entendi. os meus, no máximo, aí vai dar uma gritada. Vou ter que... eu trabalho com crianças com necessidades especiais. No máximo, ele vai gritar, vai sair correndo e você entende a condição do cara. Agora, o outro, não. Ele só tá... ele só é... Eu não quero... Ele só não sabe que ele vai dar uma merda do tamanho do mundo. Mas não sabe mesmo, porque a gente acha que a gente é imortal, né? Assim, por mais que a gente não tem como contornar isso. A gente sempre pensa, não, comigo não vai rolar. Não, eu sou... E eu digo isso, assim, a gente faz isso no dia a dia, assim, do tipo, você tá lá equilibrando a panela com mais 2 copos, e você fala, não vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Não vai, entendeu? Você sabe que não vai, você já viu que não vai. Aí quando dá errado, você fala, nossa, eu tinha pensado que ia dar errado. Por que eu não ouvi a vozinha, né? Mas aí, algumas vezes, quando você é mais novo, você ainda nem tem a vozinha na cabeça que fala, você está sendo imbecil. Não tem, né? Precisa que alguém fale pra você começar a ter essa vozinha na cabeça. Pelo menos teve um período aí que a galera tinha uma musiquinha que era o Vai Dar Merda, né? Vai dar merda, vai dar... Isso deve ter virado hino na escola. Vamos voltar, senão eu fico falando da... Vamos voltar. Vamos voltar. Bora voltar. Lembrei do Vinícius de Moraes. Voltou de novo. Você você trampou uma porrada de grandes produções, né? Com incentivo, etc. E você também tem trabalhos seus. Tenho trabalhos... Independente, né? Você ganhou um prêmio recentemente junto com a Amanda, não? Sim, a gente tá fazendo esses videodances e tudo mais, sim. Como é que é isso daí? Em termos do quê? Em termos de conseguir fazer, em termos de... Porque aquele lá do Carlos é um super conceitual. Cara, pra mim é o meu lugar de fazer o que eu gosto, assim. Porque tem o lugar de trabalho, e não é que eu não gosto do meu trabalho, eu gosto bastante, quando tô falando aqui, tem bastante tempo sobre isso. Mas existe a parte criativa que, como eu faço um trabalho técnico, eu sinto falta. E aí é isso, né? Eu sou da dança, eu fiz muitos anos de vários outros tipos de coisas artísticas, e aí você sente essa falta. E eu encontrei nesse lugarzinho, assim, de fazer esses pequenos vídeos de dança e também as coisas das esculturas e tudo mais, esse lugar... Tem umas máscaras maneiríssimas, né? Esse lugar de poder nutrir um pouco essa parte também, né? Então, eu gosto bastante, eu queria fazer mais, na realidade, que a gente... Por conta da pandemia e também depois do tempo de trabalho, né? Porque como as horas de trabalho muito longas e tudo mais, eu não consegui. A gente estava até com um projeto, né? Acabou não indo para frente também por conta disso, sim. Mas é um lugar que eu acho essencial para mim. E eu acho que é muito bom para muitas pessoas, assim. Eu acho que tem uma coisa terapêutica em você poder criar. Né? E não precisa criar algo bom, não, sabe? Isso é algo que eu comecei a aprender mais recentemente. Eu sempre fui muito noiada com essas coisas, tipo, tem que fazer bem, tem que fazer certo, tem que fazer isso. Mas o que faz bem é o processo. Uma das coisas que me preocupava é isso, o carro do ovo, por exemplo. Sabe? O carro da pamonha, agora da pamonha. Eu adoro a pamonha. Porque eu fiquei pensando, vou fazer o podcast não sei o que lá, mas eu não tenho estúdio, não tenho não sei o que lá. Quer saber? Mas você sabe que o meu marido, ele tem, né, uma produtora, e uma das coisas que eu falei quando ele fez qual é o nome disso, gente? Esqueci o nome disso.
quando você faz aquelas entradinhas animadas, olha eu não lembrando o nome. Quando você faz aquelas entradinhas animadas da sua empresa e tudo mais. Eu esqueci o nome disso, gente. E aí... E vinheta, isso. Muito obrigada. Aí eles estavam fazendo, né, a vinheta da produtora deles. E eles falaram, que a gente queria uma coisa bem urbana, bem São Paulo, não sei o quê. Eu falei, cara... Então, vocês têm que fazer a animação no som do carro da pamonha, né? Tipo, começa... Eles têm uma animação lindíssima, dá uma pipa, assim. Jura? E aí eu falei, tem que estar tocando pamonha, pamonha. Nossa, pamonha de piranha. Mas acabou não rolando. Mas eu queria muito que ele tivesse feito isso, porque eu acho incrível. Eu tenho um amigo que ele... Durango, música é Durango, né? Aí, na época, quando ele... Agora ele tá até bem, tipo, ele tá tocando bem, bateu vários índices interessantes no Spotify. Não sei se eu faço, porque foi meio bosta. Não vou falar propaganda, só pra você. Ele, durante um tempo, ele trabalhou como fazendo essas vozes aí. Olha só. Ele foi o carro do ovo, ele foi o da paróquia não sei da onde, ele ia lá e ele ia todo cheio... Como é que ele falou? Ele falou assim que o mais engraçado dele foi o do carro de limpeza. Para tirar a gordura, não sei o que. E ele chegava no estúdio lá, pô, gravei hoje. Você fez o quê, cara? Ele falou assim, fiz o carro do ovo. Ah, gravei hoje. Eu fiz a chamada da quermesse. E a voz perfeita. Não, é isso, mas eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu ia chegar num ponto que ia falar da produção, da saída do... Você tá lá trabalhando com a equipe, você não tá meio que se preocupando com o equipamento que vai usar, se o cara vai usar microfone X ou Y pra fazer não sei o quê. Você tá fazendo... Cada equipe técnica com o seu. Você tá fazendo o seu trampo, não importa se você manja mais ou ou não. menos, assim, mais ou menos. Por exemplo, a gente tem algumas coisas específicas que a gente precisa saber. Por qual razão a gente precisa saber? Porque geralmente são pedidos especiais que precisam ir para a produção. Então, por exemplo, essa cena precisa de uma lente zoom. Por incrível que pareça, não necessariamente isso tem no kit de lentes fixo. Que é caro pra caramba, né? Exatamente. Tem que alugar tudo isso, né? Então não necessariamente tem no kit de lentes fixo daquela produção. Então, você tem que entender quais são as questões daquilo e aí você vai pedir. Aí, por exemplo, tem uma cena musical. Algumas vezes você precisa de ponto, para a pessoa poder ouvir a música enquanto o resto da cena está rolando. Então, esses são pedidos específicos. Algumas desses equipamentos a gente tem que saber. Algumas vezes coisas de maquinária, do tipo os trilhos, enfim. Algumas vezes você tem que filmar debaixo d'água, tem que ter uma caixa estanque, enfim, essas coisas que você precisa conhecer e entender. E muitas vezes você também precisa entender, em caso dessas cenas, ok, nessa cena vai ter isso vai aumentar o tempo, né? De conseguir fazer essa cena, porque tem essas necessidades especiais. Então, você tem que ter uma noção de equipamento básica, você não precisa ser um técnico. Quanto mais você souber, obviamente, mais você sabe avaliar várias coisas. E até se antecipar, né? Exatamente. Então, é interessante que você tem que ser uma pessoa curiosa, eu acho. Para você, especialmente você sendo um assistente de direção, você precisa ser uma pessoa curiosa, você precisa ser uma pessoa que está querendo entender como todas as equipes funcionam, pelo menos num básico. Falando, inclusive, com o Heitor, algumas vezes você tem que prestar atenção, né? O que essas pessoas dessa equipe estão fazendo? Por que essa equipe, de repente, nesse dia aumentou de quantidade? Nem sempre a gente, como assistente de direção, tem essa noção, mas é importante você ter. Sim. Né? Porque isso faz parte de um planejamento maior, e isso faz parte de você poder ajudar essas equipes a se planejarem. É você poder passar para frente informações cruciais para elas fazerem esses requerimentos também. Para a produção e para a produção em geral. É porque eu ia chegar nisso para perguntar justamente nos seus projetos independentes. Porque você sai de um momento quando você está lá, de certa forma, tem um budget lá. Não que o seu não tenha, né? Não que você tem que planejar, que nada sai de graça, né? Nem que seja o transporte e o lanchinho que vai ter. E para poder fazer todo esse processo de produção, porque ficou muito bonito aquele vídeo. Obrigada. Ficou muito, vou deixar na descrição aí, ficou bem bonito, mereceu mesmo o prêmio, tava maneiro. E tem uma série de camadas ali, né? Porque tem o off, tem todo
o trabalho que ele tá fazendo ali. E aí você tem que captar determinados recursos e provavelmente usando a lei de incentivo do bolso ou recorrendo ao o que tem na mão, né? Esse foi a segunda opção. O na que tem na mão. realidade. Então você A recorreu ao gente incentivo... foi o incentivo amigo. Incentivo amigo. No caso... A lei de incentivo Me Ajuda Aí, Brother. E também Não, nem foi com grana, cara. Na verdade, então, a gente Me Ajuda Aí, Brother mesmo. E, na verdade, foi um projeto mais... Ele acabou crescendo, na realidade, porque a gente ia fazer uma sessão de fotografia. E no meio da sessão surgindo as ideias, a gente resolveu filmar também. Legal. Então, aí eu chamei um amigo meu, o Hassan, que é fotógrafo, e aí a gente foi filmar, a Amanda me ajudou a produzir, o Carlos, que é o bailarino do vídeo, fez a própria... Beijo. Fez o próprio figurino dele, ele mesmo se coreografou e tudo mais. Oi? Talentosíssimo, né? É uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. E... Então, assim, na realidade foi um processo muito simples, meio feito na loucura. Então foi E é um pouco sobre isso. É por isso que eu falo, assim, as coisas não precisam ser grandes para você poder criar, né? Sim. Elas não precisam ser no nível profissional, porque o nível profissional, ele é complexo. Ele é muito complexo, ele é muito grande. Tem desde dos financiamentos públicos que a gente estava falando, até os privados, que são muito mais difíceis, na realidade, né? Um tempo de produção muito grande. Não, é muito... Se você for fazer uma coisa independente, não é difícil que você demore 1 década para fazer. 7 anos. No formato aí, um longa... não é difícil, de assim. 2 É horas até aí. bem padrão que seja isso, assim. Se você for levar desde o momento inicial de concepção até o momento que você consegue colocar isso numa sala de cinema, ou até mesmo online, geralmente é muito tempo. Muito tempo, porque você precisa de grana para todas essas etapas. Você tem a grana para o desenvolvimento, você tem a grana para a preparação, você tem a grana para filmagem, você tem a grana para finalização, você tem a grana para distribuição. É muita etapa. É a distribuição que é uma das coisas que eu não imaginava que era tão difícil. Cara, é muito difícil. Uma das razões do porquê é muito difícil é porque, bem, a gente não assiste tanto o nosso próprio conteúdo. 2, é caro, né? É caro. Tem também, eu acho que para muitas pessoas que são independentes, a inexperiência de não ter isso em vista, né? Quando você está orçando algo. Onde você quer chegar, né? Porque uma coisa é você virar e falar, olha, eu quero um circuito pequeno, que vai ficar 1 semana no cinema e vai para um monte de festival. Entendi. Outra Temos coisa... uma plaquinha de produção aqui. Ninguém tá vendo, mas pra gente é muito engraçado. Outra coisa... Vai dizer que não é. É maravilhoso. Outra coisa completamente diferente é você querer que o seu filme faça um sucesso comercial, esteja em várias... Expectativas. Existem as expectativas daquilo que você planeja para aquilo. Então, existe a inexperiência disso, né? E de entender como você vai conseguir distribuir e para quem e com qual finalidade. Eu acho que isso não é nem só do cinema. Eu acho que a gente tem muita dificuldade nisso, muitas vezes, como artistas. As pessoas têm dificuldade de entender como difundir aquilo que elas fazem, porque você tem que ter um plano concreto. Sim. Você tem que ter um plano, o que você quer, como você chega lá, quanto isso custa, né? Então, você tem que ser realista e também entender aonde você está no momento da sua carreira. Pode ser que seu filme estoure. Pode ser. Vai que dá sorte. Mas assim, isso vai à regra? Não. Entendeu? Se você é uma pessoa desconhecida fazendo um filme com pouca grana, a chance dele estourar é baixa. Porque tem uma série de coisas que atrapalham no recurso, Exatamente. né? Eu vendo o processo final aqui, eu falei, podia ser melhor. A galera nem chega a saber que ele existe. Nem chega, é verdade, né? Entendeu? Até grandes produções eu nem consegui ver, não vi Bacurau até agora. Então, exatamente. E hypou, né? Por exemplo, uma das coisas
E aí eu acho que a gente pode começar a falar sobre aquela parte do streaming. Sim, sim. Porque uma das coisas que não é só sobre o streaming, na realidade é sobre a presença internacional no Brasil também, né? Uma das coisas que a gente tem no Brasil é uma cota de telas. Eu ia perguntar, quando eu fiz há um tempo atrás, eu vi que quando os streamings estavam chegando, eles tinham, para eles poderem chegar, eles tinham que abrir produções nacionais. Sim, mas eu tô falando especificamente do cinema. No cinema a gente tem cotas de telas. Então, existe uma porcentagem de produções, de reserva de salas de cinema para as produções brasileiras. Por que isso acontece? Vários motivos. Um, porque, como eu disse, um dos requerimentos é que quando você faz um produto de audiovisual brasileiro, é que você lance no cinema. Uhum. Então, você precisa ter onde, né? Sim, sim. 2, é para incentivar a nossa própria cultura. Né? 3, é para você não dar hegemonia aos gringos. É porque é difícil. Dentro das salas de cinema, né? Então, porque se você deixar, isso acontece. Eu vou dar um exemplo recente, que em 2019, o governo decidiu que não ia mais ter a cota de telas. O que aconteceu? Os Vingadores Ultimatum... Governo bom, né? É ótimo. Os Vingadores ocuparam, eu acho que foi mais de 80%, foi de 80% a 88% de todas as salas de cinema. É um filme ocupando 80%. mais de 80% de todas as salas de cinema. Isso é insano. Mesmo se você for ignorar que a alternativa eram ter filmes brasileiros ali, mesmo se você for ignorar, já é bizarro. Podia ter outros. Exatamente, já é bizarro. Eu tenho que confessar que eu corroborei para que você não corroborou nada. Você queria assistir o filme e tá tudo certo. A questão toda é que você não precisa dessa quantidade de salas. Foi mó legal. Foi um filme bom. Mas então... E aí tem a questão toda que é o investimento na nossa indústria nacional. Uhum. Que é, na realidade, uma das questões que estão surgindo muito agora, inclusive pelos streamings. Graças aos streamings, a gente conseguiu se manter bastante durante a pandemia. Que bom. Ponto, vírgula. Até a vírgula. Exatamente. A gente conseguiu se manter muito bem. Eles estão, de fato, investindo muito na indústria em termos de produzir. Por que eu estou fazendo essa separação? Eita, pera um pouquinho. É o meu celular. Sem problema. Vamos lá. Pode desligar, man. Eu recomeço aqui. É que aqui não tem problema, não vai ser em corte, vai direto. Aqui a gente tinha um celular fantasma também aqui, que a gente foi carregar, e aí a gente, como a tela não apareceu, não tá carregando. Man, aí ele começou a despertar do nada, 4 da tarde, todo dia. Quer trazer pra mim pra eu deixar ali no mudo? Aí 4 da tarde, todo dia, aquele celular. É o meu pai? Ih, meu Deus. Não, então... Não, então, por que eu tô fazendo essa distinção? Porque eles estão fazendo essas produções aqui. E o que eles estão fazendo? Eles estão contratando as nossas produtoras como prestadoras de serviço, na realidade. Uhum. O que isso significa na prática? Isso significa que tudo aquilo que os streamings estão produzindo no Brasil não é brasileiro. Porque eles detêm todo o direito autoral associado àquilo. Então, bombou a série XYZ, isso não vai reverter pra gente. Isso vai reverter pra gente num sentido de, então a gente pode continuar fazendo mais produções Somos aqui. bons, podemos fazer. Isso. Mas a partir do momento que eles decidirem que não é viável, grava tudo isso na Argentina. E aí a gente não tem mais essa indústria. Por que isso é uma questão especialmente agora? Porque aconteceu uma coisa... Começou no governo do Temer e continuou no governo do Bolsonaro. Só governo bom. Só ótimo. E... Vertei. Que foi uma paralisação da Ancine, que é o nosso principal órgão de regulamentação, regulador do cinema nacional. E o que aconteceu? Foram levantadas algumas questões de prestações de contas de projetos do Fundo Setorial do Audiovisual, que é a nossa principal forma de fomento da produção audiovisual. E o que eles resolveram? Como tinham essas questões, eles paralisaram
todo o financiamento. Então, os projetos que iam começar paralisaram, os projetos que estavam rolando paralisaram, e até muito pouco recentemente o Fundo Setorial do Audiovisual não tinha voltado a funcionar. Foi ano passado Que deu uma liberada. que liberou novamente, mas mesmo assim continua sob ameaça. Eles acabaram de mandar uma proposta de lei orçamentária anual para tirar o Condecine. O Condecine é um tributo que o audiovisual paga para si mesmo. Então, assim, cada produção paga esse tributo e volta para o Fundo Setorial do Audiovisual. Para poder refinanciar. Isso, refinancia outros projetos. É para isso que serve. Então, não tem que tirar dinheiro de ninguém. É simplesmente fazer girar essa grana dentro do próprio setor. E é excelente, na realidade. É isso que faz com que a gente possa fazer filmes independentes. E eles já estão, na realidade, querendo tirar o Condecine, o que significa que isso ia paralisar o que é o audiovisual brasileiro. Por que eu estou fazendo essa distinção? Por conta dos streamings. Eles ainda vão estar aqui. O que significa que eles vão ocupar 100%. E de outras formas, e não vai chegar a grana aqui. Não vai ter como ter os filmes independentes. Não vai ter como ter a nossa produção. A produção intelectual brasileira de arte cinematográfica vai simplesmente desaparecer. E, na realidade, a gente é muito relevante. As pessoas não têm muita noção. As pessoas têm muito preconceito com o cinema brasileiro em geral. Assiste um ou dois, acha que é tudo ruim. Assiste um ou dois, que são os que chegam, que geralmente são os mais famosos mesmo, que tem grana por trás. Não conhece toda... Gente, a gente tem muito filme. A gente tem feito cada vez mais filme. E tem coisas muito, muito boas que ganham festivais internacionais frequentemente. Como, por exemplo, o Bacurau. É um trabalho maravilhoso. Agora, recentemente, a gente ganhou um dos principais festivais de cinema. A gente ganhou o maior prêmio de melhor filme em Locarno. Então, assim, com um filme interessantíssimo que se chama Regra 34. O nome é bom, hein? Você já entendeu o que é sobre o Regra 34? Não, mas o nome é Sabe bom. A regra da internet que existe pornografia sobre tudo, se não existe, comece a subir? Essa é a Regra 34, é um filme sobre isso. Eu sou mó noob nessas paradas, eu não entendo meme, eu sou analfabeto de meme. E cara, é incrível, assim, Então a gente tem uma produção maravilhosa, que na realidade está sendo, nesse momento, cerceada, de um lado, pelos streamings, do outro lado... pela essa má gestão do governo que não tem interesse na parte cultural do cinema. E se alguém falar que tem, não tem, porque eles tiraram toda a verba da nossa cinemateca. É que é só pouca Pegou vergonha, até fogo. tá ok? É que é só pouca vergonha, tá ok? Não, e pior é que ele falou isso, né? Falou mesmo? É uma coisa assim, sim, porque a Ancine só financiava filme com ideologia LGBT. Foi uma coisa do tipo, assim. Ah, tá, tudo bem. E que devia financiar mais coisas, eu acho que foi cristãs e patriotas. Aí você fala, mas meu filho, vocês podem financiar o que vocês quiserem. Só deixa os outros também financiarem. Pô, tem um canal todo pra isso, ó. Tem um canal aí que passa coisa da Bíblia o dia inteiro aí, mano. Não, e não só, assim, é a questão da censura, né? Absolutamente. É claro que ele falou isso. Pra provocar, dois, porque tem interesse em censura mesmo. Então, a gente tem um ataque dos dois lados. É o capitalismo e o Estado. E não adianta pensar. E olha que eu tenho me beneficiado. Tô falando como alguém que tem se beneficiado. Porque como não tem isso aqui, eu tô trabalhando aqui. Entendeu? Conta chega, né? A conta chega, a gente tá trabalhando aqui. Então, mas é muito complexo, porque é isso. Nossas produtoras de conteúdo viraram prestadoras de serviço. E isso também faz uma outra coisa. Falando sobre o Condecine, falando sobre as taxas que eles pagam quase nada, comparado com o que a gente paga. E não volta para o nosso próprio... para a nossa indústria. Sim, porque o produto é deles, não é nosso. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, você investe em dólar. Que jogada. O que significa que, quando chega aqui, é muito mais grana. Para eles é merreca.
Eles produção ainda... de... Sim, eles dão umas merreca, aqui aumenta um pouco, Que chega... eles pedem o dobro daquilo que eles pagaram, Né? em termos do que você tem que entregar. No final das contas, a gente que trabalha, mas não é nosso. E é bom falar isso, porque aí o pessoal pode pensar, não, mas a ideia deles não é. As ideias das séries, as ideias, É tudo os roteiros, nacional. é nosso, é tudo nosso. O que o pessoal está fazendo? O pessoal está vendendo as ideias. Algumas vezes vendendo, inclusive, os filmes prontos. Já produzido, Já chega produziu lá, o cara tudo, só você paga... só vende, vende o produto. E aí agora é deles. E você ganha uma bola... Você ganha uma bolada, entre aspas. Ganha uma bolada, mas aí você perde todo o direito, obviamente, de usufruir de qualquer coisa relacionada com aquilo. Se der sorte, diz que é seu nome. Exatamente. Se der sorte, diz que foi escrito por você. Exatamente. Você ganha essa parte. Então, a gente acaba tendo um socateamento considerável. E os streamings devem fazer uma rapa mesmo de produção assim, porque eles compraram lá o La Casa de Papel, é uma produção X lá, e veio pra Mas cá como produção original Netflix. Mas é exatamente isso. Produção original Netflix. Um monte de coisa que você olha, produção original Netflix, você olha e fala... Da onde? Da onde que é uma produção original Netflix? É porque eles compraram. É simplesmente isso. E... Originalmente do meu dinheiro. Exatamente. Ué, é isso. Comprou uma bolsa, é tua, não é sua? A Sim. bolsa. Né? O pessoal Enfim, fala, é isso. Fulano oxigenado, e daí? Ela pagou? Não, e essa é uma das razões do porquê você vê cada vez menos variedade, né? As coisas acabam ficando meio... Meio pastelzão, assim. galzão, né? Quem diz que não repara nisso nas produções que a gente vê, tá mentindo, É porque né? tem poucas que se destacam, né? Exato, mas Você é tem por isso. Você tem as que se destacam e aquela porrada de produção que é tudo igual. O volume é muito alto, porque existe mesmo essa... A gente tá num hábito de consumo alto desse tipo de coisa. Eu falo isso como culpada total, tá? E é óbvio que quanto mais todo mundo consome, mais conteúdo tem que ter. Óbvio que a qualidade baixa. Tende a ver que a produção aumenta, né? Isso, exatamente. E aí, se você junta isso com... Agora tá um pouquinho melhor, porque agora eles estão competindo entre eles. Tem mais gente, Né? né? Tem Antes só mais- tinha Netflix e só, né? Agora, na realidade, eles chegaram em massa no Brasil. A Amazon acabou de chegar também. A Disney chegou, eu acho que tem um tempo que a Disney chegou. É que não dá pra pagar tudo. Não, Não dá, Não, não e é dá. muito doido, na realidade, porque a gente tá... É o que eu falei, né? A gente tá nesse momento do audiovisual, que a gente tá num momento muito bom e muito ruim. Porque tá num ponto que tá faltando profissional. Porque tá tudo em produção. Tá tudo em produção, tá faltando profissional. A gente fica desesperado pra achar gente pra trabalhar, entendeu? Então, tá faltando profissional. Ao mesmo tempo, a galera tá trabalhando mais do que jamais trabalhou. Tá tendo uma quantidade de estafa gigantesca. E pode vir o problema no futuro de secar também, né? Exatamente, porque se a gente tirar essa parte que é o nosso incentivo interno, isso é um externo, isso é um incentivo externo. E como todo bom capitalista, a hora que a roda girar, ele vai sair. Exatamente, não tem... E não só, é isso, se você for ver, né? A Netflix tem enfrentado problemas orçamentários de receita lá deles. Sabia, né? Sim, eles perderam muitos assinantes, inclusive por conta desses outros streamings. Então, assim, é 29 complexo. conto também, Netflix? Pô, ajuda aí, meu. É complexo, 30 então pau. vai saber por quanto tempo isso vai durar. E aí, se a gente não preserva aquilo que é nosso, não tem como. Muita gente agora assiste as coisas coreanas, né? Mas a Coreia faz alguns processos de financiamento das coisas deles, inclusive de cotas de tela, muito parecido com a nossa. E tem uma, assim... Por conta disso, porque se você não tiver, não existe. Não tem como competir. Como é que você compete com uma indústria... Bem, já passou de centenária, na realidade, a indústria norte-americana de cinema é mais do que centenária. Desde o cinematógrafo do Que é hegemônica no mundo inteiro. É meio que padrão. Exatamente. E que é
considerado também um padrão de qualidade, vamos lá. Padrão. Né? É o padrão de qualidade, é o padrão de tipo de conteúdo que você quer ver, é quem tem grana para se inserir. Como é que você compete com isso se você não se protege? Você não compete. Não tem como, é impossível. O pessoal Fica fala, babando o ovo deles tem que fazer filmes melhores. Você nem assiste os filmes para saber se eles são melhores. Para começo de conversa, eu já fico puta aí. Segundo, como é que você compete com um filme que os 10 primeiros minutos são o orçamento do seu filme inteiro? É que é uma sério! explosão gigantesca. É sério. Algumas vezes o que eu tava assistindo ontem? Eu tava começando a assistir. Tava assistindo a série lá do Senhor dos Anéis. Eu tava assistindo. Aí eu olhei, assim, os primeiros 10 minutos daquela série Muito custam caro. muito. Entendeu? Não tem nem como você competir com aquilo. Vamos fazer coisas de fantasia. Como? Não é que não seja possível, mas, novamente, se esse é o padrão de qualidade, como é que você compete com isso? Você tem que ser muito criativo. Mas para você ser muito criativo, você também precisa de tempo. Se você precisa de tempo, você precisa de financiamento para isso. Nem que seja um financiamento constante. Uhum. E você precisa de ter um volume alto de pessoas criando coisa. E como é que você tem isso se você não ganha dinheiro? Você não tem. Porque você acaba trabalhando em outras coisas, né? Exatamente, né? A gente sabe disso. Como é que a maioria das pessoas se sustenta. E essa é uma carreira que é muito... Tudo demora muito tempo. É muito difícil de você ficar sonhando. Como sempre é na arte, mas essa eu acho que... Opa! Não faz barulho. Eu acho que o cinema... Ele levantou. Geralmente socar um microfone faz barulho. É que tem uns microfones da hora que você pode dar uns petelecos nele, assim, que eles... Maravilha. Não, então, geralmente é isso, assim. Então, é muito triste. Especialmente vendo... Esse governo também você não consegue nem pensar que seria diferente, assim. Era muito previsível muita coisa. Infelizmente era previsível. Eu até fico feliz que não tenha sido completamente destruído, né? Infelizmente a gente ainda tem muitas questões, ainda tem chance de dar sérios problemas com essa lei orçamentária anual. Que vai sair já, né? Exatamente. Essa proposta pode dar sérios problemas pra gente. Aí eu acho que é um preguinho final no nosso nosso caixão criativo, assim. Eu acho que vai pro saco de vez. Aí você fica nas mãos dos streamings. E vai ficar... E é uma pena, porque a força criativa nossa é outra. Eu acho que... Enfim, nós somos bons técnicos. Isso é inegável. Mas o brasileiro oferece muito mais, né? O cinema brasileiro, inclusive, oferece muito mais. E a arte em geral. Então... porque é um lugar muito profícuo, né? Uhum. E aí a gente fica babando o ovo pros caras da gringa, tentando chegar naquele padrão, não cria o próprio padrão. Exatamente. Aí não tem como... E até mesmo zomba dos demais padrões que conseguiram extrapolar, tipo Bollywood ou a própria indústria coreana. Apesar que hoje a galera tá consumindo a parada coreana, né? Quem não consome sou eu. Eu não gosto. Mas não porque eu não gosto dos coreanos, porque eu não gosto do tipo de coisa. Mas você não gosta de nada? Eu vi lá, esse round 6 é um saco. Esse negócio aqui... não é legal. E aí eu falo, não quero ver. Mas tem vários filmes excelentes. Qualquer coisa depois eu passo pra você. Porque tem vários filmes excelentes, assim. Eu até entendo não gostar das séries coreanas, porque elas... Bem, pra mim não tem muita diferença pra novela, confesso. Mas, assim... Elas... noveleiro já, viu? Oi? Já fui um bom noveleiro, já. Então você talvez goste. Então, eu gosto de algumas coisas, mas assim como o meu limite da ficção científica tem que ser, tipo, aquele limite ou é muito plausível, ou é igual De Volta pro Futuro, porque é tudo escrachado, eu acho que novela entra nesse mesmo esquema. Tipo, tem aquela Jenny a Virgem. Aquilo eu achava interessante. Sim, essa série é maravilhosa. Porque é corrido, é rápido, não sei o que lá. Isso você pode dormir em 5. Porque quando você voltar, você consegue assistir de novo. Não tem problema, não quero acompanhar. Não, mas eu acho que tem umas séries coreanas que são meio isso, assim. É que eu não tenho mais saco para assistir, mas tem filmes muito bons. Bons. Deve ter. Eu sou meio cabeçudo. E assim como eu sou um noob de meme, eu não entendo nada, não consigo entender o que a galera tá falando. Olha o desenho. Eu acho que é a mesma coisa que eu tenho com a parada coreana. Eu não consigo absorver não me entra, o humor. Sabe? Não me vem.
Tipo, pra mim, o Pode que é ser. engraçado é outra coisa. E às vezes é uma coisa super séria que pra mim ficou engraçado e não é bom. Entendi. Eu me sinto mal, eu tenho um problema com ego, assim, sabe? Com ego não, com assim, crise de existência. Eu falo, puta, eu tô zoando dessa parada. Que mancada, mano. Não quero assistir mais. Não quero mais. Não, é foda. Ver como é engraçado como o coreano caiu depois que ele tomou o tiro. Não, isso não é legal. Não é. Tipo, do não Round é 6, legal. sabe? Tipo, Aham. cai tipo Power Rangers, sabe? Talvez seja isso. A minha lembrança de filme coreano é esses tokusatsu aí, tipo, lembrar Power Rangers. Que é japonês. Eu acho que não, eu tô falando na semelhança. Tipo, meu ranço seja esse, entendeu? Pode ser. Pode ser. Mas é... Ou só falta de assistir. Mas é muito legal porque, ao mesmo tempo, assim, a gente tá tendo a oportunidade de ver várias coisas de vários lugares do mundo, também por conta desse modelo maluco que eles criaram para poder suprir a própria demanda, né, global. Porque isso hoje se acessa em qualquer lugar, né? Exatamente. Então precisa ter coisas de todo mundo e precisa ter coisas para aquele público específico. E isso, nesse sentido, isso é muito legal. Se precisava ser feito dessa forma em que as produções acabam sendo não mais dos países, aí são outros 500. Aí é o ponto onde você pode discutir isso, é o ponto que é ruim. Mas é muito legal, assim, eu pude assistir coisas do mundo inteiro, que era uma coisa que geralmente a gente fazia na pirataria ou em festivais. Aqui a gente não incentiva Então- a pirataria. Aqui ninguém baixa nada. Não, nunca baixei. Aqui ninguém faz isso. Né? Livro só comprado de editora. Sim, ó. Nem um PDF, viu? Ó, aqui eu tenho tudo volume. É foda, assim. Eu nem Então, tenho Kindle. Não tem nem Kindle. Eu não tenho. Entendi. É porque é caro e... Não, é complexo. Assim. Vamos chegando já pro finalzinho mesmo. Tem Tá. alguma indicação aí? Onde dá pra ver também se o curta premiado, o vídeo dança premiado? Tem dica aí. Eu acho que tá no YouTube, talvez seja melhor mesmo colocar Coloca na descrição. na descrição. e a gente Tá vai no nessa. YouTube, no canal lá do festival. Mas, cara, eu diria, bem, várias coisas, assim. Eu diria que a gente tem que, primeiro de tudo, mudar a situação que a gente está vivendo politicamente. Dia Essa é a 2, coisa dia 2. mais... É Dia isso aí. Aniversário Então do Gui. colaborem conosco, gente. A gente precisa mudar não só pelo cinema. O cinema é um mínimo. Aí vai sair dia 28, então talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Por favor. Dia 28, então dia 2, vota aí. Aniversário do Gui, dá esse presente pra ele. Por favor, Não deixa gente. chegar no segundo turno. Não deixa chegar no segundo turno. Porque por no segundo razões... turno a gente perde, certeza. Para com isso, Fernando. Não ouve, colabora conosco. Não dá esperança pro E filho. eu acho que... Não, e eu acho que de resto eu diria isso, assim. Eu acho que a gente tem que consumir mais das nossas coisas. Aproveitar que agora abriu tudo. E as coisas vão estar saindo e elas vão... Agora vai sair um monte de filme, gente, porque depois que passou a pandemia, vai desrepresar, na realidade, né? Então vai sair um monte de coisas. Eu acho que a gente tem que conhecer também aquilo que a gente faz. Sim. Inclusive porque muitos daquilo que a gente fala, né? Não, brasileiro faz isso ruim, aquilo ruim. Você também é brasileiro. Fica depressivo. Lembre-se que você tá falando de você, né? E eu acho que as pessoas esquecem disso frequentemente. Você também tá falando de você. Você também tá falando que se você fosse fazer qualquer uma dessas coisas, você faria mal. É outra pegada, Né? Mas você não acha isso, porque você sabe avaliar. Se você sabe avaliar, por que você acha que todo mundo que tá produzindo não sabe? É porque você é muito especial. Exatamente. Então, assim, Você. sair desse lugar de vira-lata que não sabe fazer nada e se entender como produtor das coisas de fato, assim. Apreciar aquilo que é nosso. E aí também foi um prazer poder falar um pouquinho sobre a minha profissão, que é uma maluquice. Maluquice E tem muita coisa. E eu espero que isso incentive também alguém, algumas vezes, que tá afim de querer ir pro cinema. Eu acho que é uma boa área. Agora é um bom momento, inclusive, apesar de tudo que eu acabei de falar. É um bom momento, a gente tá precisando de gente. Quer dizer que já foi pior. Bom, é muito pior, assim. Não, agora tá um bom momento, assim, pra você entrar. Inclusive, porque aí você ganha experiência. Mas eu acredito que agora vai ser o espaço dos novos microprodutores.
provável. Essa galera que vai ter o primeiro contato aí, fazendo conteúdo com o que tem na mão, e quando tiver contato e vão fazendo, porque o que tem de molecada produzindo coisa Era o que eu ia falar, a gente tá falando que em breve vai chegar a revolução TikTok, e não de uma forma negativa que a gente tá falando isso, na eu acho que é uma realidade. ferramenta super útil. Eu acho que tem toda uma geração que vai crescer fazendo vídeos durante muito tempo, e não fazendo vídeos como no YouTube, né? Porque tem outras ferramentas, Sim, né? é outra linguagem. É uma outra linguagem, exatamente, do que é o TikTok, com outras coisas, especialmente assim, tipo, muito mais coisas de efeitos especiais até, inclusive, que eu acho muito doido. E de trabalho de montagem, assim, e dinâmica das coisas. Acho que a gente vai ter, em breve, uma mudança considerável na linguagem, se pro bem ou pro mal. Aí tem que ver depois, não tem como analisar a história no decorrer. Na realidade, assim. eu nem acho que isso existe muito. Eu acho que as coisas só mudam e aí elas evoluem. E vão migrando, né? E é isso, assim. A gente tem tempos melhores e tempos piores em termos de outras coisas. Eu acho que não vai ser porque alguém fez uma transição de TikTok num filme, né? Aham. Então, Vai ser mó legal também. exatamente. Tipo, É isso, assim. um longa. Isso é irrelevante. Imagina assim. um longa no formato do TikTok. Rápido pra cacete. Várias músicas tipo, passando assim. Daria pra fazer Com Keanu algo, Reeves. múltiplas histórias. Um longa de TikTok com Keanu Reeves e o Nicolas Cage, pra você saber se... Eles já vão estar... Eu É, ia falar que eles já estão esse é o mortos, já tô desafio. assassinando o Keanu Reeves. Esse Não, é o o Keanu desafio. Reeves não, ele é eterno. Ele é imortal, é. Não, Nicolas Cage, eu concordo com o Community. Eu concordo com o Community dos irmãos russos lá. Ai, cara. O Nicolas Cage, ator ruim ou bom, não dá pra saber. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Amanda. Perdeu. Aqui é quase uma democracia. Não, mas ninguém tá falando que não gosta. Esse é o problema, é que você também não... É difícil de gostar, entendeu? É que você não consegue nem desgostar, nem gostar dele. Assim, você Agora, fica tipo... Vamos lançar um desafio então pro cinema americano. Faça uma película de 2 horas de Nicolas Cage com o Keanu Reeves no formato do TikTok, super rápido, passando as músicas da Beyoncé Ai, e não da dá Catherine. ideia, isso Da vai Catherine, surgir. não. Qual é o nome da mina? É com cara, esqueci. Eu não sei, que a gente assistiu o VMA lá, a minazinha que ganhou o VMA lá, que ela mandou os caras se lascar lá. Ai, é uma cantora muito boa, mas eu não vou lembrar. Eu também não, mas foi muito legal mandar os caras do VMA se lascar. Que eu poderia ter ganhado... Praticamente ela disse, eu poderia ter ganhado como melhor atriz, mas já como vocês... Atriz não, como melhor cantora. Mas como vocês preferiram me dar um prêmio relevante, eu aceito. Eu achei isso o máximo. Então tá bom. Achei isso É sobre máximo. isso. Eu acho que a música ela ganhou sobre melhor clipe com engajamento político, engajamento de luta, com causa, alguma coisa assim. Ela chegou lá e... Tá bom. Eu achei ótimo. E achando ótimo, já tá acabando mesmo, faz o seguinte, ó. Segue a gente, 100 primeiros, concorre o livrinho do Renato Queiroz, dos Cortiços da Luz, um romance maneiríssimo, passado o que eu acho legal desse livro é porque ele fala sobre os imigrantes brasileiros. Uhum. Porque ele é filho de imigrante, e passa sobre umas histórias de um cara que sai dos cortiços da Penha e vai até a Luz e mora em Guarulhos. É interessantíssimo. E, como falando independente, né? Também de uma editora independente, Aí, Letras de Subsolo. Ajuda aí. Ajuda eles, ajuda nós também, que é legal. Comenta, compartilha, segue, ativa o sininho. Vai lá no nosso Instagram, também tem coisa lá. Também estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Amazon, esqueci, Google Podcast. Tá disponível lá, tá na descrição. Eu sou ruim com isso daqui, não consigo gravar essas coisas. E uma coisa que é importante lembrar também, que eu falo sempre mesmo, é quase texto batido, que isso aqui é só um fragmento das coisas. Não tem como a gente descobrir, dar conta de um assunto que pode ser tão vasto, ou de um ramo que é tão vasto, 40 minutos, 1 hora e pouco de podcast. E é isso, eu agradeço mesmo sua Obrigada, presença, Helena. Fernando. Muitíssimo obrigado por vir até aqui. Obrigada. Em Guarulhogrado. Como é que o Parisi falou? Guarulhogrado. Guarulhogrado. Que ele chama que aqui ele fala que aqui é uma cidade operária de conjuntos habitacionais de trabalhadores e estamos Não, foi um prazer. em Obrigado, Guarulhogrado. viu, Fernando? Muito obrigado. Ó, o
Não Acredito em Fadas é produzido por Magic House Records. O Gui tá ali ajudando a gente. A Amanda também tá ajudando a gente aqui. A gente tem o apoio do Centro de Formação de Professores Pascoal Leme, que ajuda a gente com uma porrada de gente aí, dá um corpo na turma. Maravilhoso. Logo a gente vai falar do apoio do Instituto Paideia, que a gente ganhou umas coisinhas legais. Ganhamos. E é isso, ficamos por aqui, até a próxima, valeu, não sei se vai ter cards aí do lado, se tiver, tá passando aí, obrigado, segue, compartilha, valeu.